Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje, José não vai poder participar da nossa prática, porque ele teve uma reunião marcada de última hora. Então, a gente decidiu fazer uma conversa informal sobre a prática. Quem quiser comentar, fique à vontade. Quem quiser fazer perguntas também. Quem desejar falar pelo microfone, peço que me avise aqui pelo chat que eu libero. E se alguém tiver um comentário curto, pode fazer pelo chat normalmente. Então, para começar, José deixou algumas perguntas aqui, algumas sugestões para que vocês pensem sobre. Se quiserem compartilhar, fique à vontade. São 5 perguntas. A primeira é: como você conheceu o Dharma? A segunda: você gostou de primeira? Terceira: quais são suas principais dificuldades na prática? Quarta: qual foi sua maior realização? E quinta: qual é o principal conhecimento que você tem no Dharma que você leva com você? Quem quiser que eu repita, pode dizer aqui. E sinta-se à vontade para falar de suas experiências, de algumas perguntas que podem ter. Romeu-san vai falar primeiro. Boa noite. Boa. Responder algumas das perguntas que, por exemplo, como você conheceu o Dharma? Eu não lembro como eu conheci, mas exatamente como, até porque faz um tempinho. Mas eu lembro quando. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos por aí. E eu não sei como eu conheci realmente. Eu acho que eu ouvi falar do Dalai Lama e fiquei curioso ao que é o Dalai Lama. Eu fui procurar e encontrei budismo. Eu não sei exatamente, mas alguma coisa assim, alguma coisa me levou a procurar. E se eu gostei de primeira, sim, eu me apaixonei completamente de primeira, por toda a filosofia e tudo mais, mas eu não entendia nada, até porque era uma criança, por assim dizer, né? Dos 13, 14 anos estudando sozinho, fazendo minhas pesquisas. Mas aí, quando eu estava com meus acho que os 15, 16, eu comecei a estudar um pouco mais a sério. Comecei a estudar algumas coisas mais profundas, algumas questões filosóficas mais profundas, assim, por assim dizer. E gostei. Aí falando aqui já já pulando, eu acho, que a dificuldade, quais as suas principais dificuldades na prática? A, a minha principal, não agora, mas antes, a minha principal dificuldade na prática era praticar mesmo, porque não é simplesmente, vou praticar. Beleza, como? E eu tinha muita dificuldade, até hoje tenho, mas eu sei conseguir alguns artifícios de como fazer isso, de calar a mente quando se está fazendo o zazen, principalmente, que era uma coisa que eu achava impossível. Eu tentava fazer só em casa e eu me sentava assim, de frente para a parede e ficava, beleza, agora eu tenho que sentar, tenho que deixar a coluna ereta, tenho que ver a respiração. Eita, mas essa perna tá ficando dormente, eu acho que eu tô fazendo errado. Mas a respiração tá pulando, não tô fazendo certo, tá alguma coisa errada. Aí eu via uma formiguinha passando, aí ia totalmente minha atenção para aquela formiguinha, aí eu voltava, não, mas eu devia estar meditando, peraí. Aí, ou seja, tudo ficava vindo na minha cabeça, eu não conseguia achar uma forma de como deixar isso passar, abrir mão disso. E eu só consegui mesmo
quando eu comecei a praticar na Casa Tem, há aproximadamente um ano, eu acho. E foi quando, que é um dos principais conselhos budistas, que é encontre um professor. E encontrei Josen na, na Casa Tem. E a gente praticando junto com o Sozen também, Zenkan, Anand. Todo mundo de lá, a gente praticando juntos, foi uma forma que eu consegui mesmo de conseguir praticar de verdade. Que foi quando eu consegui, eu acho que a minha maior realização. Já passando para a próxima pergunta, que foi sair de um estilo de vida totalmente autodestrutivo que eu estava e passar para um quase oposto, que é como eu me encontro agora. E é uma coisa que eu, de certa forma, tenho bastante orgulho, mesmo que seja se é para ter orgulho de alguma coisa, que pelo menos sejam de coisas boas, né? Então, pelo menos disso eu tenho orgulho, assim, de ter conseguido sair de quase do fundo do poço, chegar um pouquinho acima da metade do poço. Então, essa foi a minha maior realização, que eu acho, né? Junto com também a questão de conseguir silenciar a mente, silenciar, porque até agora não sou um mestre, né? Então, não tenho todos os artifícios, mas eu consigo meio que deixar as coisas passarem e aquilo que vale a pena, por exemplo, ser observado, vale a pena você ter uma análise mais profunda, aqueles pensamentos que vêm, conseguir pegar e deixar de lado na espera, assim, na sala de espera. Para depois, quando for um horário oportuno, analisar aquilo de forma correta. Mas todos aqueles outros pensamentos que vêm, calor, frio, quanto tempo falta, quanto tempo já tem, o Samuel tá muito torto, ou essas outras coisas assim, ou de pensamento quando você vai para o futuro, você volta para o passado, essas coisas assim, eu consegui, claro que não 100%, mas eu consegui sim obter um sucesso em deixar passar. E qual conhecimentos do Dharma que eu levo comigo? Eu acho que nesse tempo todo eu me foquei muito em duas coisas, que era a diligência e a atenção plena. Eu me firmei mesmo nesses dois pilares e fiz de tudo para conseguir ser uma pessoa diligente, uma pessoa plenamente atenta, de viver aqui no agora. Claro que tenho preocupações do futuro, assim, mas não uma coisa que eu vá me machucar pensando demais. Mas eu ainda sou uma pessoa mais ou menos ansiosa, mas nada que a prática não resolva, né? E eu me firmei bastante nesses pilares de diligência e atenção plena, tanto que na questão da diligência, uma coisa que me ajudou muito a firmar, eu acho que um, um estilo de vida diferente. A diligência me ajudou muito porque quando eu estava tendo alguma crise de alguma coisa, ou quando eu estava muito agoniado, muito ansioso, como eu não conseguia ainda me sentar em zazen e conseguir aproveitar toda a calma e tranquilidade que só esse ato de se sentar em zazen passa, como eu não conseguia aproveitar tudo aquilo, eu procurava alguma outra coisa. Eu não lembro exatamente agora onde foi que eu li isso, mas foi em algum livro
eu não lembro mesmo agora, porque faz muito tempo que eu vi, mas era falando que você pode usar algumas atividades domésticas como meditação, em vez de você sentar e meditar, você pode fazer alguma coisa, por exemplo, lavar prato ou varrer a casa. E quando você se coloca 100% naquela atividade que você está fazendo, no meu caso era varrer a casa, eu varria a casa incontáveis vezes por dia. Não era questão de, tá sujo, tá agoniado com a sujeira. Mas era que eu fazia aquilo e eu me colocava totalmente ali. Eu era assim que eu conseguia fazer isso que eu faço hoje em dia com o Zazen, que é colocar a mente em ordem, assim, meio que descansar mesmo. Parar de ficar com tanta coisa assim. E isso me trouxe muita clareza de muita coisa que, que eu estava fazendo que era prejudicial não só a mim, mas a quem estava ao meu redor, principalmente minha família, né? Que é o pessoal que está mais perto. E a diligência e a atenção plena. Mas ultimamente eu tenho prestado bastante atenção e lido muito sobre Shunyata, a vacuidade, porque era um assunto que me deixava muito intrigado, porque eu ficava pensando, como assim vazio? Como assim tudo é vazio? Tem até o Sutra do Coração, né, que fala forma não é diferente de vazio, vazio não é diferente de forma. Eu ficava, como assim? Aí eu fui entendendo um pouco mais o que estava querendo falar sobre vacuidade, que não é vazio, não é a ausência de tudo, vazio não é nada, mas vazio é a inexistência de natureza intrínseca das coisas, das emoções, pensamentos. E eu vi uma definição de Shunyata que eu achei muito clarificante, que foi num livro do Sensei Kazuaki Tanahashi. É o Sutra do Coração. Fala sobre a história do Sutra e tudo mais, mas ele pega bastante essa ideia da vacuidade para explicar. E ele veio com o termo ausência de delimitações, em vez de vacuidade. E quando eu vi, eu comecei a entender com bem mais facilidade essa questão da vacuidade, porque não é aquilo. Porque quando eu comecei a ler, eu ficava, tá, vazio, então eu tenho que ser inerte, tenho que ser uma planta. Aí isso me confundia muito, porque não tem como um ser humano se tornar uma planta, não em vida, né? Mas quando eu vi essa questão da ausência de delimitações, eu entendi também que o Sutra diz, forma não é diferente do vazio, vazio não é diferente da forma. É justamente que não tem uma coisa intrínseca ali, justamente nos pensamentos, que é uma coisa que Souzen falou um dia desses, que a Roshi fala, que é não pense o pensamento, né? Eu acho que isso já pega bastante para essa ideia do que é o shunyata, que é a vacuidade e tudo mais. Não é que é justamente o do não apego, eu acho. Pelo menos eu entendi muito para esse lado,
que a ausência de alguma natureza intrínseca nas coisas mostra justamente a impermanência e o porquê a gente não deve se apegar a coisas impermanentes. Porque já é um dos geradores do sofrimento, do, né? Então eu comecei a entender isso bastante recentemente, que veio essa clareza. Mas ainda tenho bastante dificuldades assim em relação à prática, porque a prática não é só o zazen, né? Tem aquele ditado que Josen gosta muito de falar, que a prática começa quando a gente levanta do zafu, né? Então, manter todos os aspectos do Dharma em prática seria colocar o Dharma à prova na sua vida, dia a dia, momento a momento. Você sempre está praticando, que é um dos ensinamentos do mestre Dogen, que é como é a minha vida normal, é a minha vida iluminada. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho ainda de manter uma mente equânime 24 horas. Mas a única forma que eu vejo, a única forma de conseguir praticar é praticando, né? Se você não praticar, você nunca vai conseguir. Mesmo que um pouco. Eu lembro de ter visto era sobre zazen, mas eu lembro de ter visto que fazer um pouco todos os dias é melhor do que fazer muito de vez em quando, por conta da elasticidade da mente. Ou seja, se você praticar todos os dias um pouco, se você tentar ser diligente um pouco todos os dias, ou se você só tentar se lembrar todos os dias sobre estar praticando e praticar, de pôr o Dharma na sua vida, eu acho que é melhor do que você só lembrar às vezes. Tá certo que isso às vezes isso acontece, né? Comigo foi assim, mas pouco a pouco, passo a passo, vai melhorando. Essa foi basicamente minha experiência até agora. Claro que eu dei algumas cortadas de assunto, mas basicamente isso. Resumindo bastante, basicamente isso. Eu vi aí que, se não me engano, foi Ana que falou. Se você quiser, Ana, falar pelo microfone, é mais fácil do que estar digitando tudo. Assim, o conceito de vazio ela é muito abrangente, né? Por mais que a gente, é como você disse, deu uma resumida, teve muita coisa aí, são muitos conceitos, muita coisa que a gente aprende, mas no fundo, se você pensar no conceito de vazio, ele abrange tudo, né? Exato. É como diz no tratado, no relativo, no absoluto, todos os relativos se integram. E é um conceito muito, muito sutil mesmo, para entender. Não, não é uma coisa que você pega no ar, assim, não, né? Ou, às vezes até sim, né? Mas tem muita coisa no vazio. Com certeza. Ana, se você estiver aí, você quer falar pelo microfone? Porque tem um texto aqui. Eu posso falar. Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou falar. Eu
Como eu já escrevi, né, eu comecei a participar a partir da semana Zazen gratuita e depois estou fazendo o curso online, mas eu tenho muita dificuldade. Primeiro porque o curso online eu acho muito impessoal, né? É mais para obter conhecimento, mas a prática em si, eu sou uma pessoa que eu sempre preciso um pouco dessa questão do grupo. E participar desse grupo, para mim tem sido muito importante, porque isso facilita para que eu desenvolva a prática de uma forma mais efetiva, mas eu tenho muita dificuldade em praticar, porque sempre os meus pensamentos vão para todos os outros lados. Eu já separei agora, eu tenho um quarto aqui com a parede branca, tudo bonitinho, mas mesmo assim eu percebo que meu pensamento vai para tudo que está acontecendo. Eu fico ouvindo tudo ao meu redor. É muito difícil para mim. É muito difícil praticar sozinho mesmo. Eu, eu comecei já com a Sangha aqui de Campina Grande, mas eu demorei muito para poder fazer zazen em casa, pelo menos com uma certa frequência. Que realmente a Sangha ela tem esse poder, né? Ela torna a sua prática mais acessível. Sim, eu acho que a oportunidade de você poder fazer com o grupo, isso te faz mais se concentrar melhor. Eu percebo isso quando eu faço aqui, eu me sinto mais concentrada, mas quando eu estou sozinha, eu consigo fazer os 20 minutos, mas o pensamento, quando eu vejo, eu tô pensando em outra coisa, eu estou ouvindo o passarinho lá do lado, eu estou ouvindo tudo que está acontecendo do meu lado. Então, para mim é bem complicado. Eu não consigo, mesmo contando, ela explicou de 1 até você 1, 2 com as respirações, mas mesmo assim é muito difícil para mim. Então, por isso que em si, se eu tivesse condições, mesmo online, de ter um grupo que eu pudesse fazer a prática todos os dias, para mim seria, eu acho que muito mais efetivo, para daqui a um tempo talvez começar a fazer sozinha. Mas do jeito que eu percebo que às vezes eu até deixo um pouco passar e acabo deixando para um outro momento. Não dá, eu não consigo fazer todos os dias no mesmo horário. Mas no outro sentido, assim, eu vejo que melhorou muito. Na escola, nos lugares que eu participo, eu estou muito menos ansiosa. Alô? Né? É importante mesmo. É como o professor estava falando da questão da diligência, né? Um dos conceitos mais bonitos que eu acho do budismo em geral é um dos 8 aspectos do nobre caminho nótuplo, que é o esforço correto. E eu lembro que há muito tempo eu li algum texto, alguma coisa sobre o esforço correto, e havia um comparativo de se você praticasse um esforço correto, é como querer acender o fogo com 2 pauzinhos, mas você desiste no meio do caminho. Então, tudo que você tinha tentado antes não serviu de muita coisa. É bem por essa ideia mesmo. Mas a Sangha, ela ajuda muito nessa questão de você conseguir o seu esforço correto, né? Mesmo isso sendo uma coisa que parte de você. Eu já pensei de procurar algum grupo que faça zazen aqui por perto, para que eu possa participar um pouco mais, assim, de ter um grupo mesmo, presencial, para poder participar, porque só, igual no caso com vocês, eu consigo participar bem no sábado, que é um horário bom,
na quarta-feira é sempre complicado, porque esse horário é bem tarde aqui, né? Já é 1h30 da manhã, então, quer dizer, eu tento, eu percebo que para mim faz bem, mas para o corpo não faz bem também, porque é muito tarde para ir para dormir e tudo mais. Faz bem para a alma, mas não faz muito bem para o corpo, porque é muito. Eu percebo que se eu durmo muito tarde, no outro dia o meu rendimento também não é tão bom. Mas Ana, eu tive esse mesmo problema de conseguir conseguir me sentar em zazen. E passei muito tempo assim, porque eu não sabia que, não conhecia a Sanga de Campina, não sabia que tinha. Eu passei quase uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos, tentando praticar de alguma forma, e tentava me sentar em zazen, não conseguia. E o que me ajudou bastante foi isso que eu falei, de achar alguma atividade que eu fizesse e pudesse me entregar totalmente àquela atividade. Eu não vou falar para você, vá lavar uns pratos, vá varrer a casa, mas para mim isso me ajudou bastante, porque eu me colocava totalmente naquilo. Quando eu estava varrendo o quarto, ajeitando a cama, o armário, colocava totalmente Ok. ali, e eu conseguia desenvolver essa mente única de uma coisa por vez, que foi o que me ajudou depois a conseguir me sentar em zazen e aproveitar mesmo, pelo menos comigo. Eu percebo que eu tenho uma grande facilidade de me entregar assim para o aqui e agora se eu estou em contato com a natureza, eu já percebi isso. Se eu estou cuidando do jardim, simplesmente eu estou cuidando do jardim, eu não lembro de mais nada, né? Mas se eu estou fazendo uma outra coisa, normalmente a minha mente parece que não desliga. É um monte de outras coisas ao mesmo tempo acontecendo. Agora, se é no jardim, não, eu não sei porquê, mas no jardim, normalmente no sábado é o dia que eu me dedico ao jardim, e aí quando eu estou em contato lá com a natureza, desenvolvendo as coisas, eu esqueço de tudo, eu fico só dedicada àquele momento. Acho que uma coisa boa é que você já tem alguma coisa para fazer que você consegue se entregar. Mas eu acho que poderia ser uma boa, assim, tentar... Quando você estiver se sentindo muito angustiado ou ansioso, eu não sei, pensar, vou fazer alguma coisa no jardim. Eu não sei se funcionaria fazer, não sei, cuidar, dar uma aguada, ajeitar uma plantinha, alguma coisa assim. Eu Então, gosto muito de isso, jardim. isso até acontece. Agora, eu gostaria que acontecesse também para eu sentar em zazen, sentar lá no meu lugarzinho e ficar quieta, pensando realmente em nada, né? E quando eu sento ali, parece que... Não, eu até penso no jardim, se eu estou no zazen, mas se eu estou no jardim, eu não penso no zazen, que eu tenho que sentar. Mas se eu estou sentada, eu penso que eu podia estar lá no jardim. Mas você também não deve procurar pensar nada, Ana, porque é impossível a gente pensar nada. Então, pode ficar tranquila, porque os pensamentos estão surgindo, mas eles vêm e vão naturalmente. A questão dos azenhos que você deve pensar, assim, não é de não pensar, é de não se apegar aos pensamentos. Eles vão vir e vão aparecer vários e vão deixar de
de ter força também, mas a ideia é você não se apegar a eles. Acho que é mais importante do que tentar não pensar, né? Até Nossa, porque, isso me faz até mais tranquila, sinceramente. É, mas porque, sim, diz, Romeu. é que é só um complemento do que você está falando, que eu acho que se você pensar que não tem que pensar, você já está pensando. Se você pensar que tem que meditar, você está pensando. Se você pensar no jardim, você está pensando. Então, é mais isso mesmo que Arthur está falando. O pensamento vai vir. Você sempre vai pensar alguma coisa. Mas uma boa tática, que eu acho que pelo menos para mim também funcionou, que quando você nota que você está pensando muito, assim, está divagando muito, já é uma coisa boa, porque mostra que você está atento. Pelo menos você está atento e está notando que você está indo para diferentes lugares. A questão é como você faz para voltar para aqui. Que isso é uma coisa bem mais pessoal, eu acho, de como encontrar uma maneira de voltar. Mas sempre tem os conselhos, né? Respiração, tudo mais. Eu pego muito na postura. Eu sempre que eu vejo que minha mente está indo para ali ou para aqui, para frente, para trás, eu sempre lembro de ajeitar a postura. Eu começo a pensar, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, outro, aquilo, aquilo, aquilo. Aí eu penso, não, vou ajeitar a coluna, depois eu penso nisso. Vou ajeitar a mão, ajeitar a perna, ver aqui como está tudo bom. E pronto. Aí quando eu volto para aqui, eu voltei. Mas volta e meia eu começo a pensar na louça suja que eu tenho que lavar daqui a pouco, na roupa de cama que eu cheguei aqui estava com mofo, não sei como foi que aconteceu isso. No que eu vou ter que cozinhar amanhã para almoço, vou ter que fazer feira. Aí eu vou e não, peraí, deixa eu ajeitar a minha postura, deixa eu ajeitar a minha respiração. Porque quando eu começo a pensar em algumas coisas, você desajeita a sua postura, a sua respiração vai meio que de acordo com o que você está pensando. Se é uma coisa que lhe traz muita animação, sua respiração fica muito rápida. Se é uma coisa que lhe acalma mais, sua respiração fica muito fraca. E tem que ser uma respiração natural. Não tem que ser nada artificial, no caso. Mas A, eu faço isso. a respiração e o corpo e a mente elas não são tão separadas como a gente costuma imaginar. Na verdade, são uma coisa só. Uma coisa que eu sempre faço no começo do Zazen, que foi até um conselho da Roshi, você vê ela falando isso nos vídeos também, é a da respiração, as primeiras respirações no Zazen, você inspira bem devagar e solta pela boca. Isso é importante para você tentar focar um pouco mais. E quando o ar está entrando, você não puxa o ar pelo nariz. Você deixa o ar entrar naturalmente, passivamente, até o máximo que der, e aí você elimina o ar pela boca, de forma também devagar. Isso ajuda você a relaxar um pouco, sabe? Você fica menos conturbado. E tentar manter essa respiração pelo nariz, né? Respiração calma, que ela com certeza ajuda bastante na questão de estar com a mente muito conturbada, por exemplo. E não se apegar, né? Porque os pensamentos, as sensações vão surgir sempre, mas eles vão embora sempre também. Não é um problema. Mas alguém tem alguma coisa para comentar, para perguntar? Sinta-se à vontade. Pode não ter relação com as sugestões aqui, das perguntas. Mauriene. Pode habilitar seu microfone, Mauriene. Se quiser a câmera também, para a gente lhe ver. Olá, boa noite. Boa noite.
Na realidade, eu vim me apresentar, né? Porque eu tô de penetra aqui nesse grupo faz vários dias e eu nunca abri a câmera. E eu vim, pelo menos, dar uma satisfação aqui. Bom, Bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. obrigada. Eu sou Mauriene, eu sou professora e eu já segui o perfil, eu não sei nem como é que fala, é Zendo ou Zendô? Zendo. Zendô? Zendo, é. Não tem Zendo. mas é isso, Zendo. E aí, eu segui o perfil do Zendo, porque, enfim, eu vi que tinha em Campina Grande, faz, sei lá, 2 anos que eu moro aqui, mas circulo pouco na cidade, vim trabalhar aqui, vim para cá por causa do trabalho, e sempre tive interesse de conhecer, embora não conhecesse absolutamente nada sobre budismo e etc. Acho que a conexão mais forte que eu tenho com o budismo foi uma visita que eu fiz ao templo Zulai, lá em Cotia. Foi a única coisa que eu conheci em relação ao budismo, foi isso. E então eu tinha esse interesse, né? E sempre tentava ir aos sábados, que era mais fácil para mim. Só que a natureza do meu trabalho, enfim, eu viajava muito e nunca conseguia ir. E aí, quando veio o processo da pandemia, né, do isolamento social, eu entrei num processo interno, né? Porque quando você trabalha demais, você está sempre ocupado e os problemas você vai jogando para debaixo os seus problemas que você não quer encarar, você vai jogando para debaixo do tapete. E aí me vi obrigada a enfrentar algumas coisas. Dentre elas é como lidar com a minha ansiedade. E eu tenho vários amigos que o tempo inteiro falavam: Maureen, você precisa meditar, você precisa meditar, você precisa meditar, você precisa meditar. E aí, quando eu vi a possibilidade de assistir as transmissões, eu comecei a participar. Eu nunca fiz o Zazen, a primeira vez foi hoje. Mas eu permaneci muito mais porque as aulas, aulas, é estudo, não é? Em relação ao Vocês, quê? as palestras. A gente tem tanto as leituras de textos quanto as palestras em si. São todos estudos, digamos assim. Pronto, então eu fui ficando pelos estudos, porque, de fato, o que vinha sendo apresentado, assim, mexeu comigo, inclusive para ressignificar alguns processos, né, sobretudo a questão da impermanência das coisas e a questão da normalidade, a normose, isso mexeu muito comigo. E agora o sentido da vida, né, que eu assisti hoje de manhã, a de quarta, ou a outra, que eu também não consegui chegar no horário. Então eu fui ficando muito mais pelo conteúdo, que tem os textos e que me ajudou numa reflexão individual. A primeira vez que eu fiz a Zen foi agora. Confesso que não consegui ficar mais que 10 minutos, quer dizer, eu estou supondo, porque eu não marquei, né? Então, mas a dificuldade é a mesma que todo mundo está falando aí, né? A dificuldade de esvaziar a mente. Mas mesmo nesse processo de tentativa de esvaziar a mente, e mesmo não conseguindo esvaziar a mente, é inegável o poder tranquilizador sobre o corpo, né? Eu senti isso, mesmo fazendo de uma forma muito errada, enfim, mesmo experimentando pela primeira vez. Então, assim, eu pretendo ficar até quando der, porque, enfim, a partir do momento que for presencial, já é bem mais complicado para mim, mas eu pretendo continuar aprendendo o máximo que eu puder aqui, enfim, para colocar. É um pouco, assim, para entrar na questão do budismo, eu vim de Gaiata mesmo, assim, para ver qual era, sabe? E é isso, não tenho, nem tive nenhuma expectativa. E aí eu vim no processo mesmo de interiorização, de resolver uns problemas meus. E aí, nesse período de quarentena, eu experimentei a yoga e comecei a fazer algumas meditações guiadas, né, que também é importante. Para mim foi importante, mas confesso que alguns processos como esse, quando tratam do eu me sinto mais confortável sozinha, individualmente. É como se tivesse um caminho que eu tivesse que seguir sozinha. Então é isso, e agradeço por vocês permitirem esse compartilhamento aí com vocês. E eu aprendo demais, eu adoro as aulas, os estudos, eu particularmente adoro. Mesmo que eu não esteja presente no dia, mas sempre quando... Por isso eu sempre pergunto, já está disponível? Não sei o quê, porque justamente eu nunca deixo de assistir. Então é isso, obrigada e boa noite. Vou fechar aqui a câmera.
Uma É coisa isso aí. Diz aí, falou, Roberto. uma coisa que Maureen falou, que já retorna também para o que a Ana falou, que Maureen fez a meditação guiada, né? Tem muita gente que faz. Eu, quando eu comecei a tentar meditar, eu via que eu não estava conseguindo sozinho, porque eu fazia exatamente como a Ana está dizendo. Eu me sentava, olhava para a parede e fazia tudo menos meditar. Aí eu pensei, lembrei, né? Eu fiz, nossa, tem aquilo de meditação guiada, né? Eu vou tentar fazer isso. Aí tem uns que é o pessoal falando e tudo mais. Tem um que é o pessoal com as musiquinhas e tal. Para mim não funcionou nem um pouco. Eu acho que foi para muita gente funciona. Isso é muito bom. Não sei se tu já tentou sozinho, mas para muita gente funciona. Só que para mim de forma alguma, porque quando a pessoa estava falando lá, guiando a meditação, eu não ficava focado em meditar, eu ficava focado no que a pessoa estava falando. E eu ficava naquela, interessante isso que ele falou. Ou então, nossa, ele parou de falar, quando é que vai voltar a falar de novo? Ou às vezes eu conseguia alguma interiorização assim, mas quando a pessoa começava a falar de novo, aí velho, me atrapalhou. E quando era com música, eu ficava prestando atenção na construção musical. Eu ficava, eu ficava literalmente prestando atenção em como o desenvolver da música todinha, ou seja, eu não estava meditando, eu estava ouvindo música. Aí foi quando eu não lembro onde foi que eu li isso, mas aí foi que eu li que lavar, cozinhar, que tem muito no Zen isso, de cozinhar, cortar os legumes e tudo mais, blá, blá, blá. Foi que eu li que outras atividades não podem substituir o Zazen, mas podem dar uma abertura ali para você conseguir ver como é que você pode fazer com que sua mente se acalme. Que aí foi o que eu fiz. Eu pensei, não, quer saber, eu vou varrer o quarto, vou parar de ouvir esse cara falando no meu ouvido, vou levantar, vou varrer o quarto e ajeitar a cama, ajeitar os livros e tudo mais. E com isso eu consegui me entregar. Mas eu vejo muita gente que, pelo menos no começo, muita gente que eu conheço que fala que não consegue meditar sozinho e só consegue meditar se for com meditação guiada. Eu acho engraçado. Não que eu ache que eu invalide isso, mas eu acho muito engraçado, porque para mim não funciona de forma alguma. O Que é como... engraçado, o engraçado é que quando eu comecei a praticar, 5 anos atrás, eu cheguei no Zendo, no tempo era só casa-templo mesmo, eu cheguei exatamente como a Mauriane está chegando aqui. Eu não sabia nada de budismo, não sabia nada. Nunca tinha meditado na minha vida. E a primeira meditação que eu fiz foi o Zazen, né? Não foi meditação guiada como geralmente as pessoas começam. E a minha primeira meditação guiada foi com José, inclusive, no retiro, eu acho. Não me lembro. E eu também não gostei não, sabe? Porque, não sei se é porque eu estava acostumado já com o Zazen, né? De estar no silêncio. Mas não sei, eu também não gostei não. Achei um pouco mais difícil de se concentrar, né? Quando tem uma pessoa falando, sei lá. Mas é mas isso. sim. Na medida do possível, faça Zazen, Maurinho. Esse aí acho que é o conselho número 1 do Zen. Antes de estudar, faça Zazen. Que o Zazen é pôr em prática o que nós estudamos aqui. E é muito importante a prática, né? Uma coisa que eu aprendi também, que obviamente é importante você estudar, ler sobre o máximo que você conseguir, mas teve uma época que eu tava meio que, tipo, eu lia muito, estudava muito sobre, tanto que quando eu cheguei lá na casa pública, quando eu cheguei eu já sabia de várias coisas, mas eu não sabia totalmente da prática, porque eu só tinha estudo. Aí, do que adianta você estudar e não praticar? Você não vai conseguir
aprender mesmo o que você estudou se você não colocar em prática. Então, para mim, só começou a desenrolar mesmo as coisas. Eu tinha muito conteúdo, mas só começou a desenrolar o carretel quando eu comecei realmente a praticar. E realmente com a sanga e tudo mais, blá, 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 realmente é bem mais fácil. Mas essa questão da meditação guiada eu tentei. Acho ótimo que tem muita gente que consegue, mas para mim, quanto mais silêncio, melhor. Só que isso também não é uma coisa muito boa, assim, que eu acho. E você só conseguir meditar se for no silêncio, porque você meio que fica dependente das causas. Por exemplo, se você vai sentar para meditar, mas está muito barulho na rua, o seu vizinho está batendo martelo ali, como é que eu vou meditar desse jeito? Aí você fica muito... Ajuda. Meditação guiada ajuda com a situação. Porque tem alguém meio que guiando, né? Eu consegui entender porque ajuda, mas eu não consegui... Não sei se é porque minha atenção era muito dispersa. Eu acabava indo para todos os lugares com a meditação guiada. Não sei, eu não me dei bem, não. Eu achei engraçado isso, que realmente tem gente que se dá bem com meditação guiada, mas eu não me dei, não. Mas E eu alguém tem tentei... alguma coisa para comentar? Eu lembrei quando você falou aí de não conseguir fazer, de conseguir fazer além só no silêncio. Isso, o zazen é mais profundo mesmo. O silêncio permite que só a mente faça barulho, né? Ótimo. Gostei dessa frase. Vou até E anotar. sobre você precisar do silêncio para fazer zazen, é, aqui em casa, já faz 3 anos, né, que eu moro aqui nessa casa. E é uma casa de esquina, e meu quarto aqui fica na frente, então meu quarto fica literalmente na esquina. E o pessoal daqui, eles gostam muito de som alto. Eles fazem muita festa. E isso sempre me incomodou, né? Sempre me incomodou. E aí, principalmente agora, com esse isolamento social, aí agravou muito, né? E uma coisa que eu não conseguia fazer antes, justamente por causa do barulho, eu não conseguia fazer zazen todo dia, por exemplo. Aí eu foi uma promessa comigo mesmo de fazer zazen, tentar fazer zazen todo dia, né? Pelo menos com frequência maior. E aí eu tive muito problema por causa da zoada, porque mesmo com o isolamento, o pessoal ainda coloca o som alto. Infelizmente, alguns ainda fazem festa. E depois de meses você praticando, fazendo zazen na zoada, eu já tava fazendo zazen na base da raiva mesmo. Já começava a zazen com raiva. Eu tô com raiva aqui, isso é recente, né? Só que teve um acontecimento esses dias, na verdade, acho que foram 2 acontecimentos que me ajudaram bastante com essa relação do zoada e do zazen. Primeiro, um dia eu tava vendo a live da nossa mestra, Monja Coen Roche, e uma das coisas que ela comentou foi sobre como é que eu posso dizer? Uma indicação, um conselho de um mestre que tinha dado a ela, que eram, na verdade, 2 conselhos, que era sobre você ter paciência o máximo possível e não comparar as coisas, não fazer comparação, nem de coisas, nem de pessoas, nem não comparar. Isso ficou gravado na minha mente e um dia depois eu li um texto muito legal do mestre Sodo, eu tenho aqui, Sodo Yokoyama. Depois eu até mando o texto se precisar. É um texto bem legal, ele é muito grande, mas
teve umas coisas que me ajudaram bastante a não me importar mais tanto com a zoada. Eu dei uma resumida aqui. Eu acho que não tem problema se eu ler esse trecho resumido para vocês aqui. Pode Isso ler. me ajudou, isso me ajudou bastante, sabe? E o texto é muito grande. Eu vou ler só o começo. Na verdade, é um resumo do começo que eu fiz. Tem conceitos, tem mais coisas que ele me inspirou, vamos dizer assim, mas o primeiro, o fundamental, eu vou ler aqui para vocês. Lembrando, esse texto é do mestre Sodô Yokoyama, também conhecido como mestre da flauta de folha. Ele também foi discípulo do mestre Sawaki Roshi, que também foi um mestre muito, muito importante para o Zen. E ele diz aqui: que coisa extraordinária é o Zazen. Quando meditamos, ideias inoportunas, pensamentos fora de lugar parecem ter, de repente, uma necessidade irreprimível de surgir e se manifestar. Além disso, surge o desejo de expulsar esses pensamentos. Um desejo também irreprimível, no qual pomos toda a nossa energia. Porque, quando praticamos, as ilusões continuam aparecendo uma após a outra. Aprendemos pelo Zazen que cada um de nós, seja príncipe ou mendigo, não é mais que uma pessoa comum e uma pessoa perdida. Eis aqui a razão. O esforço para expulsar estas ilusões, da mesma forma, nos é revelado completamente pelo Zazen. Segundo esse ensinamento, ser simplesmente consciente de estar perdido, o que provém da prática do Zazen, já faz de você, na realidade, um Buda. O Zazen nos ensina que estamos extraviados e nos livra assim desta ilusão. Quando praticamos verdadeiramente e observamos atentamente o aparecimento das ilusões, tomamos consciência de quão comuns somos e do quanto é ridículo ser orgulhoso ou envaidecer-se. Não há outra coisa a fazer senão recolher-se tranquilamente. Depois de tudo, é isso que verdadeiramente somos. Então, eu notei que minha mente automaticamente tinha criado aquela ideia de que as pessoas estão atrapalhando meu zazen. Como é que pode? Meu zazen é tão sagrado. Elas estão aqui fazendo zoada com essas músicas com as letras pesadinhas, né? E Indecentes. minha, aquela coisa de dividir, né? Eu, o outro, e minha prática é mais importante porque é o zazen, né? O que é mais importante que o zazen? Um som alto é mais importante que o zazen? Então, isso me ajudou bastante assim, coisa que o Zen faz muito bem, né? De unificar as coisas, não de separar, né? São todos, é tudo vazio, né, Romeu? Então, queria agradecer a todos que participaram hoje e que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos, todas e todos, nos tornar o caminho iluminado. Próxima prática, sábado, 17 horas. Vamos ter uma convidada muito especial. Espero que todos possam participar. Incluindo José. Incluindo José.